Bom dia, né? Bom dia, né? Bom, gente, o assunto é seríssimo. Que nem nos outros vídeos eu tenho comentado que eu sinceramente já tô passado com essa situação de ficar falando vídeo. Só que o título desse vídeo é Vamos deixar a Bíblia de lado. Pra que Bíblia, né? Se a gente for pegar no ponto mesmo, os cristãos hoje nós somos todos desobedientes. Quando eu estou cansado de falar, quando Jesus foi elevado até os céus, ele deixou aqui a sua igreja, e essa igreja era para ser a igreja católica, não apostólica romana, mas era a igreja católica apostólica. Aí, por uma questão de visão humana, foi levado para Roma, a igreja católica apostólica romana. Aí, como o homem, infelizmente, ele é cheio de problemático, aliás, nós somos todos cheios de problema, os homens começaram a pegar, desde o princípio, as coisas de Deus, começaram a seguir o exemplo de Judas, usando o evangelho para seu benefício. Aí começaram a criar indulgência, que nem se eu pecava e eu tinha uma herdade, eu fazia algumas, como é que se diz, penitência e doava uma das minhas herdades para a igreja e dava perdoado meu pecado. Isso era indulgência, isso era um pecado danado. Muitas pessoas foram mortas através das religiões no começo, que nem Joana d'Arc, alguns cientistas que diziam que o planeta Terra era redondo e a igreja baseava-se que a Terra era plana. E por causa disso muita gente morreu. E muita gente sincera dentro da igreja, que nem uns, Martinho Lutero, por exemplo, eles tinham acesso à Bíblia. Hoje nós temos acesso à Bíblia, naquela época não tinha. Você era obrigado a engolir o que os padres, o que os religiosos falavam e acabou. A palavra deles era a lei. Então Martinho Lutero, como tinha acesso às escrituras, ele viu que o justo vivia pela fé e ele pegou, para não ser morto também, com algum apoio de alguns reis, ele pregou algumas frases na frente de algumas igrejas e palácios e se escondeu que o justo viverá pela fé. Aí eu não sei exatamente a data, 1500 e alguma coisa, que a igreja se dividiu, sendo taxado como os protestantes. Eu protesto, sou contra, tipo assim. Só que isso está errado. Ao invés de essa igreja luterana, ela foi criada na Alemanha, ela ter, por exemplo, seguido a igreja primitiva, mudando apenas o que estava errado, que nem as indulgências, culto às imagens, esse tipo de coisa. É a mesma coisa, você tem uma casa e a sua casa está de perna para cima, com filhos desobedientes, você não vai pôr seus filhos para fora e arrumar outros filhos. Você vai consertar os seus filhos que estão errados. Mesma coisa, a igreja católica deveria ter sido arrumada. Mas, infelizmente, essa mudança que houve na igreja católica acabou criando, foi uma rebelião. Porque de dentro da igreja luterana acabou se enraizando várias outras igrejas, gente que não concordava com o jeito que Martinho Lutero pensava, cada um queria interpretar do jeito que é, e tá do jeito que tá.
Mas isso aí é bíblico, que as escrituras mesmo diz, o próprio Deus na palavra dá a entender, que é lícito que haja dissensão entre vós para que se manifeste a justiça, e o trigo tem que ser criado junto com o joio e por aí vai. Agora, o título que eu vou escrever nesse comentário é sobre: deixa a sua Bíblia de lado, não vamos ler Bíblia. Para que ler Bíblia? Para quê? Se cada um quer entender do jeito que quer para o seu benefício próprio. Pastoreado feminino é uma coisa que, se você ligar a TV e colocar na internet, você vai ver muitas pessoas contra, e mais você vai ver muitos a favor. Por quê? Porque hoje em dia o que interessa é satisfazer o eu. E quando eu digo eu, é satisfazer a vontade do homem, da mulher. Hoje em dia nós vivemos do jeito que nós queremos. Deus, segundo o nosso entendimento, Jesus veio para libertar o povo, e a sua conduta não importa de que jeito seja, desde que você diga que você é cristão. Eles, aliás, os cristãos acham que só o fato de dizer que é cristão já está tudo bem. Jesus Cristo veio e, no modo de pensar, seja lá como for, o importante é só ir para a igreja ou dizer que é cristão e já está tudo certo. Então hoje em dia está essa bagunça, a igreja imitando o mundo. Hoje em dia a igreja não vai mais para o mundo para conquistar. Hoje em dia a igreja está trazendo o mundo para dentro da igreja. Hoje em dia as mesmas manias que tem no mundo tem dentro da igreja. E quem for contra esse conceito está errado, é careta, é quadrado, se esquecendo que as escrituras diz que nós não devemos seguir o curso desse mundo. Por isso que a palavra de Deus diz que as nações vão se perder que nem as areias do mar ou que nem as estrelas do céu. Quando Jesus diz que ele vai voltar e buscar um pequeno rebanho, agora você imagina só. É a mesma coisa de Jesus chegar no mar e pegar só uma mão de areia e dizer que vai levar só aquele, fazendo um comparativo em relação à humanidade. Porque hoje em dia, eu não sei, que nem às vezes eu me perco na hora que eu estou falando, que eu fico tão irritado quanto a relação a isso, e eu vou me posicionar numa situação bem mais interessante, porque a maioria das pessoas que estão vendo esses vídeos, ou já viram outros vídeos, não é de muita importância, que inclusive eu não ganho muita curtida, e não estou afim de ganhar curtida. Alguns vão dizer: ah, mas eu conheci o Oscar andava de cara no chão, cachaceiro, foi alcoólatra. Rapaz, agora, só para terminar esse assunto, eu vou explicar uma coisa para vocês. As escrituras dizem que quando uma pessoa ele se converte, ele tem um demônio. E esse demônio ele sai e anda por aí. Automaticamente essa casa é varrida pelo Espírito Santo. E se a pessoa der lugar, esse espírito mal que saiu da vida dele, ele sai por aí, espiritualmente falando, e arrebanha aí os seus parceiros, que são os demônios, cada um pior do que o outro. E se ele voltar a encontrar a casa adornada, ele entra e ceda, e a situação do camarada é pior do que a segunda situação, é pior do que a primeira, que aí foi no meu caso. Eu me converti em 84, vim a conhecer superficialmente a palavra de Deus, não vigiei, achei que estava tudo bem, comecei com um copinho de cerveja, não tenho domínio próprio, acabei me tornando um alcoólatra, e pela misericórdia de Deus eu saí. E eu vou frisar mais uma coisa: em relação à casa de recuperação, não recupera ninguém, mas ajuda. Porque muitas pessoas estão num estágio tão avançado de droga ou bebida, que apesar das casas de recuperação se aproveitar disso para poder ganhar dinheiro, eu não sei, parece que é uma permissão divina. Mas se você não tiver um lugar desse, na qual seus parentes se compadeçam de você, e você vai para lá e fica detido 3, 6 meses até um ano, pelo menos você está livre para se recompor
meditar e Deus falar com você, que tudo nessa vida é um processo que Deus permite para que o homem venha se levantar. Mas caso de recuperação não recupera ninguém. Quem recupera de verdade é uma consciência limpa e voltada para Deus e pedindo misericórdia para Ele. Agora, quanto ao que eu acabei de dizer, pastoreado, feminino, vamos nos vestir do jeito que queremos, vamos falar os palavrões que queremos, vamos viver segundo a nossa vontade, porque Jesus está aí para perdoar tudo. Isso é uma perda de tempo de quem está, disse que buscando Deus. E quem quiser ficar contra mim, que fique, porque eu sinceramente estou numa decepção tão grande com esse tipo de evangelho, que eu não vejo mais perfeição em igreja, que para falar a verdade, a igreja perfeita está no céu. Mas dentre essas igrejas, que eles falam que não são igreja, o pessoal fala que é uma seita. Eu ainda me sento ainda para escutar alguma coisa, é dentro do salão do reino. Que lá eles reconhecem que Deus é a autoridade máxima, que Jesus Cristo é seu filho, e não há coisa mais sagrada do que um filho. As pessoas dizem que a gente desmerece Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho, e sem Ele nós não chegaremos a Deus de jeito nenhum. Então, por que questionar a divindade de Jesus se Ele é divino, sendo Filho de Deus? Nós seremos co-herdeiros e irmãos de Cristo se nós perseverarmos até o final. Mas isso não quer dizer que o testemunho de Jeová acaba com a divindade de Cristo, que eles reconhecem que sem Cristo jamais chegaremos ao nosso Deus Criador. Se serviu para alguma coisa esse meu ponto de vista, eu agradeço. E que Deus seja louvado sobre todas as coisas. Eu não estou aqui para me engrandecer. Igual eu esqueci de falar outra coisa importantíssima. Eu escutei um pastor barbudinho falando na internet sobre esse assunto. Eu não sei se vocês vão lembrar desse assunto que ele falou. Não sei qual é o nome dele. Ele comentou que é o seguinte: hoje em dia, com a